Capítulo 4. Minha ilusão. Eu tinha um sonho e esse foi o meu maior pesadelo. Queria ser rico, embora fosse muito simples e nem mesmo alfabetizado. Meu desejo era me tornar proprietário de terras e ter um nome conhecido. Isso acabou se transformando em uma obsessão. Nesta época, eu morava em um pequeno sítio com a minha família. Tinha dois filhos, Maria e Mário. A minha esposa era lavadeira, passava a maior parte do dia trabalhando, nunca fui preguiçoso. Tínhamos uma roça, cuidava com todo amor. Nos finais de semana, levava para vender as verduras colhidas por mim e meus filhos. Minha esposa tinha um irmão que morava na cidade e que tinha uma vida financeira tranquila. A esposa dele estava muito doente e o seu único filho era deficiente mental. Sabíamos que eles estavam procurando um sítio para comprar e passar os finais de semana. Foi aí que planejei, sem o conhecimento de minha esposa, vender o nosso sítio e comprar uma casinha, mesmo que fosse muito pequena na cidade, pois acreditava que seria uma oportunidade de ouro. Mandei uma carta para o meu cunhado dizendo do interesse de vender o meu sítio, mas não menti. Deixei claro a falta do conhecimento da minha esposa sobre esse assunto. Por ser o chefe da família, podia decidir qualquer coisa e todos deveriam acatar a minha decisão. 2 semanas depois, ele me respondeu a carta. Estava de pleno acordo com o que eu havia escrito. Disse que, se fosse realmente o meu desejo, poderíamos nos encontrar na cidade a fim de fecharmos o negócio. Foi tudo perfeito. Vendi o nosso sítio. O primeiro passo já havia sido dado. Contei para minha esposa e para as crianças, e ela não quis nem me escutar, começou a chorar e brigamos muito. No mês seguinte, fomos morar na cidade em uma casa muito pobre comprada com o dinheiro da venda do sítio. Pouco me importava se a casa era simples, o principal para mim era morar na cidade. Podia fazer amigos importantes, era tudo o que desejava e ganhar mais dinheiro. Abri uma quitanda e comecei a trabalhar. Comprava frutas e verduras de pessoas no interior que tinham roças e vendia em nossa quitanda. Logo comecei a fazer muitos amigos. Minha esposa lavava roupa para algumas mulheres da vizinhança e os meus filhos estavam estudando. Ela nunca se acostumou em morar na cidade, sempre reclamava. Os meus filhos já estavam gostando e nem se lembravam da zona rural. Certo dia, veio à minha casa um primo de um dos meus clientes fazer uma encomenda grande de frutas e verduras. Logo descobri que foi só um pretexto. Veio mesmo era me oferecer um negócio para ganhar muito dinheiro. Perguntei o que teria que fazer, explicou-me que precisava de um lugar seguro para guardar umas mercadorias trazidas de outro estado, mas que seria por pouco tempo, logo alugaria um lugar para guardar. Achei estranho, mas não quis perguntar e nem saber mais nada. A única coisa que me interessava era ganhar o dinheiro. Vi naquela oportunidade a realização dos meus sonhos. Teria uma casa grande e bonita, a minha esposa não precisaria trabalhar mais. Eu a amava muito e tinha medo que ela se cansasse da cidade e me deixasse. Pensei, então, poder mudar para mais longe, dificultando assim a ideia dela. Meus filhos viriam estudar em colégios bons e seriam pessoas importantes. Tudo isso parecia um filme em minha cabeça. Tudo que eu tinha que fazer era deixar a mercadoria guardada em minha quitanda, depois um cliente dele viria buscar. Nunca perguntei o que era. A verdade é que tinha medo de saber e não aceitar. Mas, como queria o dinheiro, resolvi não perguntar. É claro que tinha certeza de não ser coisa boa, mas estava decidido a fazer aquilo por pouco tempo, ao menos o tempo necessário para ganhar bastante dinheiro. Haviam se passado 2 anos. Comecei a ficar com medo. Algumas pessoas estavam rondando a minha casa e fazendo perguntas à minha esposa. Proibia de trabalhar. Tínhamos o bastante e dava para viver sem o sacrifício dela. Resolvi falar com o Carlos, era esse o nome do homem em que eu havia me envolvido. Marquei um encontro com ele, eu estava realmente disposto a parar. No dia seguinte, peguei o meu carro, fui até o lugar combinado, estava sendo seguido e não percebi. Minutos depois, a polícia estava no local, fui preso. Apanhei muito para dizer para onde era levada a mercadoria.
Os policiais queriam saber os nomes dos meus parceiros. Não tinha parceiros, só sabia o nome de Carlos, realmente não sabia de nada mais. A minha parte era guardar a mercadoria sem mesmo saber o que era. Carlos falou para os policiais que eu repassava as armas para bandidos e também fazia os contatos. Ele apenas trazia as armas para ficarem guardadas até serem vendidas. Foi aí que fiquei sabendo que era contrabando de armas. Fui condenado, o Carlos também. Não tive como provar o que disse. Carlos havia se calçado antes, sempre deixou claro para os comparsas que se desse errado o plano, todos deveriam afirmar a pouca participação dele, jogando a maior parte dos delitos para o dono da quitanda. Minha esposa ficou doente, todos os nossos amigos abandonaram-na. O meu cunhado foi o único que a ajudou. Nesta época, eu já havia construído outra casa no mesmo local da que comprei quando vim do interior. Tinha 2 andares, um jardim maravilhoso, árvores frutíferas no quintal. Coloquei um balanço feito de madeira talhada com os nomes dos meus filhos. Alguns vizinhos não entendiam como o quitandeiro tinha dinheiro para construir uma casa tão linda quanto a minha. Sabia dos comentários de toda a vizinhança, mas pouco me importava. Acho que até gostava, me sentia bem, estava começando a ser invejado. Era assim que eu pensava. Depois do escândalo e da minha prisão, as pessoas comentavam que tudo ali era fruto de desgraça e do sofrimento de alguém. Ainda diziam, ficar rico assim é fácil. Dentro do presídio, implorei a Carlos que falasse a verdade, assim teria minha pena reduzida e logo estaria fora daquele inferno. Ele disse que não iria pagar sozinho. Perdi tudo o que tinha ganhado, mas nada me importava. Queria apenas estar livre com minha família. Pedi a Deus que me ajudasse, se tivesse outra oportunidade, voltaria para o interior. Era feliz e não sabia. Acabei me envolvendo em uma briga no presídio para ajudar um outro detento que estava apanhando, levei uma surra tão grande que adoeci. Fui levado para o hospital da casa de detenção e fiquei na enfermaria 4 semanas. A minha esposa já não vinha me visitar tanto, estava muito doente. Soube pelo meu cunhado, em uma das visitas, que ela não estava conseguindo andar. Havia levado um tombo quando andava pela rua. A pobrezinha achou que estava sendo seguida, correu com medo e acabou caindo dentro de um buraco grande e quebrou o fêmur. Ainda estava tentando se recuperar. Comecei a criar ódio de Carlos, via nele a minha destruição. Não era mais o mesmo depois da surra que levei. Estava sempre com dores nas costas e tinha dificuldade para andar. A minha coluna havia ficado ruim, levei pontapés e pauladas nas costas, tive uma costela fraturada. Depois disso, nunca mais melhorei. Algumas vezes sentia febre, pedia para ser levado ao hospital da casa de detenção, mas os policiais faziam pouco caso do meu sofrimento. Tinha pesadelos horríveis. Neles, via minha família passando necessidades e eu estava sempre amarrado, e o pior, era eu mesmo meu algoz. Faltando uma semana para o Natal, meu cunhado veio até o presídio. Mandaram me chamar, senti calafrios, percebi que havia algo errado. A minha esposa sofreu um infarto e desencarnou. Gritei feito um louco, tinha morrido ali também, era apenas um morto-vivo. O meu ódio por Carlos cresceu. Um mês depois, adoeci e não tive assistência. Sabia que Carlos comprava os carcereiros, ele queria ficar livre de mim, foi assim que desencarnei. Não entendi a minha situação. Nunca acreditei em fantasmas, achava tudo tolice. Agora eu era um. Muitos que desencarnam não têm conhecimento da vida além túmulo, pensam que viraram fantasmas. Continuei na prisão depois de desencarnado por pouco tempo. Como eu, existiam vários, todos desencarnados. Alguns sabiam que estavam desencarnados, mas mesmo assim gostavam de ficar ali. Diziam até que se sentiam reis, podiam atormentar sem serem atormentados. Outros ficavam vampirizando as energias dos encarnados, não só dos detentos, como também dos policiais que estavam aliados a eles para praticar o mal. E esses diziam estar a serviço. Ficava pensando, a serviço de quem e para quê?
mas a maior parte estava ali como escravos. Observação: no livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido por Francisco Cândido de Xavier, o vampirismo é explicado da seguinte forma: bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha nos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Nota do autor espiritual. Percebi que podia sair do cárcere, que as paredes e as grades não eram empecilho para mim. Veio um homem aparentando uns 35 anos de idade, convidou-me para ir com ele, explicou que eu estava desencarnado, seria melhor para mim se eu o acompanhasse. Não quis ouvi-lo, queria ir para casa ver meus filhos. Tenho certeza ser essa a vontade dos recém-desencarnados. Sabia que não veria mais a minha esposa em nossa casa. Ouvia, às vezes, a voz dela orando por mim e pedindo que eu perdoasse Carlos. Nesse momento, sentia um alívio imenso. Não entendia como podia ouvi-la. Laura estava morta e muito longe daquele inferno em que me encontrava. Falei para o homem que não queria ir. Agora eu estava bem, era livre. Alguns desencarnados se iludem com essa liberdade. Não imaginam que, se não aceitarem ajuda dos que lhes oferecem amparo em nome de Deus, sofrem barbaridades, perdidos e sem ninguém. Sei também que têm esse pensamento por falta de conhecimento e mais ainda por teimosia. Fiquei, tempo depois, pensando nas palavras daquele estranho. Tive vontade de chamar por ele, mas como? Não sabia o seu nome, muito menos como encontrá-lo. Fui para minha antiga casa no interior. Já havia ido à minha antiga casa na cidade, estava com placa de vende-se. Imaginei que todos estivessem morando no sítio. O meu cunhado era agora pastor de uma igrejinha que ele mesmo construiu. Ninguém podia me ver. Tinha sede e fome e não conseguia comer. Às vezes me aproximava do filho dele quando estava sendo alimentado pela mãe e me sentia saciado. Fiquei assim muito tempo. Todos os dias eu ficava sentada em um pedaço de árvore cortada na esquina, próximo à minha antiga casa. Fui eu mesmo que coloquei aquele toco para sentar quando ainda estava encarnado. Ali podia assistir corrida de jegue. Era uma diversão. Quem ganhasse a corrida tinha um almoço pago na bodega do Álvaro. Lembrava-me disso, sofria mais ainda. Uma vez estava sentado quando se aproximou de mim um senhor fumando cigarro de palha. Perguntou-me se gostaria de sair dali, perguntei para onde. Ele sabia que eu sentia ódio por Carlos. Eu nunca o tinha visto antes. Os desencarnados nos encontram por afinidades e vibrações emitidas por nossos pensamentos. Geralmente, sabem o que nos atormenta. No caso desse, em especial, foi enviado para me recrutar como servo das trevas. Como não tinha conhecimento sobre o plano espiritual, fui presa fácil. É assim que os trabalhadores das trevas nos classificam. Convidou-me para ir falar com o chefe dele. Garantiu que, se fosse o meu desejo, poderia me vingar de Carlos. Fiquei contente pela primeira vez, depois de tantos anos, e acertar as contas com Carlos. O nome deste homem era Juvenal. Mandou-me segui-lo, mas não perguntasse muito. Não tive medo, sabia que já estava desencarnado, o que era pior que isso. Juvenal me levou para um lugar estranho, parecia noite e fazia frio. Tinha um cheiro de lixo velho. Disse-me que iríamos para uma prisão encontrar o chefe daquele lugar. Perguntei o que ele fazia. Trabalho recrutando desempregados para o Todo-Poderoso. Logo irá conhecê-lo. Foi o que Juvenal me respondeu. Com uma voz seca e rouca, falou: Você se guie pelas tochas acesas que ficam no alto das paredes. Olhei para os lados e nada vi, nem mesmo parede, quanto mais tochas. Por alguns segundos pensei que Juvenal estava ou era louco. Foi aí que comecei a ficar assustado. Tinha verdadeiro pavor de doentes mentais. Sabia, quando eles perdiam o controle, que poderiam atacar e geralmente eram dotados de uma força extraordinária.
Já tive um vizinho doente mental quando ainda estava internado. Eu mesmo fui vítima dele. Mas a pior experiência que vivi foi no presídio. Fui ver muitos perderem o juízo lá dentro, era horrível e eu tinha muito medo. Juvenal continuou andando. Olhou-me e disse: No final desta rua, a gente vira para a direita e logo vai dar de cara com o presídio. Pensei: que rua? Ali era tudo uma coisa só, não havia ruas, era apenas um terreno baldio. Fiquei calado e continuei andando. Logo o Juvenal virou para a direita, tive a esperança de ver o mais rápido possível tal presídio. Foi aí que enxerguei uma muralha de pedras. Mandou-me esperar um pouco, iria até o portão pedir para os sentinelas autorização para entrar comigo. Olhei para a frente e não vi portão algum, apenas dois homens com capas pretas e lanças nas mãos, como se estivessem de fato em frente a um portão. Logo vi um dos homens baterem no muro com a lança e a parede pareceu estar se abrindo. Um dos sentinelas nos mandou entrar. Comecei a achar que estava ficando maluco. Juvenal pediu para não me aproximar das celas. Era muito perigoso. Fiquei apavorado. Tudo que eu conseguia ver era a mesma muralha que tinha visto lá fora, só que agora do lado de dentro. Só conseguia ouvir gritos de pessoas como se estivessem sendo torturadas. Muito choro e pedidos de piedade. Juvenal estava bem à vontade naquele lugar. Via-o olhar para os lados e algumas vezes falar com pessoas, mas eu não conseguia enxergar nada. Não que fosse tão escuro a ponto de não ver o ambiente, mas porque, para mim, não existia nada além da muralha. Comecei a imaginar que ele era amigo de Carlos e estava fingindo. Logo me entregaria ao meu único inimigo. Tinha medo de ser preso novamente, agora seria pior, em um lugar para loucos. Tive pavor, me desesperei, não queria ficar no hospício, e ali certamente era um. Imaginei o quanto seria torturado, ouvi aqueles gritos e senti calafrios. Pela primeira vez, vi uma cela, nela estava uma mulher nua com os braços para cima e as pernas como se estivessem amarradas. Pobre criatura! Parecia uma lagarta pendurada de tão magra, em algumas partes apareciam ossos expostos. Os desencarnados conseguem se destruir mais que os encarnados, com o desejo de vingança, e isso é possível por aliarem-se com trevosos, conscientemente para praticar o mal. As vibrações do umbral são terríveis. Os socorristas que vêm em auxílio dos sofredores nessa região são preparados para tal função. Os que não têm esse preparo poderiam passar mal com o ar pesado de lá. Os encarnados que fazem esse trabalho, juntamente com os socorristas desencarnados, também são pessoas que, antes de reencarnarem, faziam parte das equipes de socorristas. Estes vêm em menor número, quando há necessidade, são convidados a trabalhar assim que dormem. Ela olhou para mim e pediu água. Olhei e vi uma parede de pedras com rachaduras de onde minava água. Nota: as construções no plano espiritual para os desencarnados não podem ser transpassadas. Para nós, a matéria aqui é tão sólida como a daí é para vocês. Eu disse que não podia entrar, mas ela poderia se virar e lamber a parede para diminuir a sede. A pobre criatura esbravejou. Miserável, não vê que tudo aqui é feito de ferro? Como posso beber água? Percebi que ela via o lugar diferente de mim, onde eu via pedra, ela via ferro. Juvenal pediu para eu continuar andando. Não dei ouvido a ele e perguntei a ela por que ficava com os braços suspensos. Ela riu de mim e disse: Você é cego? Acaso não vê que estou acorrentada? Aqueles demônios prenderam-me aqui, mas vão me vingar quando me soltar. Ela gritava e se contorcia, era horrível aquela cena. Juvenal disse para eu não parar mais ou iria acabar me prejudicando. Tive medo e obedeci. Foi neste exato momento que comecei a visualizar a prisão. Ela surgia como se fosse mágica. O pavor que sentia limpava minha visão para enxergar aquele inferno. Chegamos.
disse Juvenal. Olhei e tinha uma sala com luminárias parecendo cristal sujo, tapetes e vasos gigantes com talos de plantas a decorar o ambiente, quadros obscenos e de figuras humanas sendo torturadas. O odor ali era estranho, não dá para descrever o cheiro. Aí na terra, nunca senti nada igual. As cortinas fechadas e de cor preta, algumas tochas se misturavam às luminárias nas paredes. Era a visão da casa do diabo, uma coisa horrível e de péssimo gosto. Uma mulher veio nos atender e disse para não tocar em nada, pois não queria que sujássemos o lugar e os objetos. Pensei, mais sujo que isso é impossível. O que é aquilo? Em nossa direção vinha um homem encapuzado, alto, devia ter mais de 2 metros de altura. Não conseguia ver direito o rosto, mas parecia-me deformado. A mulher se deitou no chão em respeito àquela figura estranha. Juvenal, disse a criatura, não tenho tempo a perder. É este o meu novo servo? Nota: alguns chefes do umbral modificam sua plástica para impor medo e autoridade. Estremeci. Parecia falar com um aparelho na garganta. A voz dava medo, uma mistura de robô com humano. Fiquei pálido nessa hora, se é que era possível. Juvenal respondeu titubeando. É sim, senhor. Eu ali, inerte, quis dizer que não era servo de ninguém, mas não conseguia falar nada. Mandou-me entrar, ordenou que Juvenal voltasse ao trabalho. Tive medo de ficar ali, mas não tinha outro jeito. Aquele homem sabia de toda a minha vida, era espantoso. Prometeu me ajudar na vingança contra Carlos se eu fosse fiel a ele. Logo me deu uma lista de coisas para fazer. Pediu para descansar um pouco. A criatura horrível gritou como uma fera e disse: aqui ninguém descansa, só me serve calado sem reclamar. As dores das costas pareciam estar voltando. Tinha saudades da minha casa e principalmente da minha família. Pensava em Laura, minha esposa. Pode até não acreditar, mas comecei a pensar que o presídio aí na terra era um paraíso. A criatura chamou mais 2 servos e mandou me levarem para o trabalho número 1. Parecia que todos ali já sabiam o que eu tinha que fazer. Saímos do presídio, subimos em uma espécie de biga e seguimos pelas ruas que agora eu avistava. Tinha praças, só que com árvores sofridas, a iluminação era precária, o céu escuro, parecia que ia cair uma tempestade, nada ali era bonito. Tinha bares, boates e até mesmo cassino. Tudo muito feio. A cidade umbralina parecia necessitar urgente de reforma. Os 2 homens que estavam comigo não falavam uma única palavra. Um deles me olhava como se estivesse me avaliando. Abaixei a cabeça para não os ter que encarar. Estava com muito medo. O outro era um homem loiro com os cabelos compridos e duros. Este deve ser o braço direito da criatura, pensei. Controlava cada olhada do companheiro como se estivesse proibindo-o de me dirigir a palavra. Chegamos a uma estrada de terra vermelha que aparentava ter acabado de chover. Comentaram que iriam parar para abastecer as jarras de água. Todos ali bebiam muita água. Nota: a água contém fluidos regeneradores, causando uma sensação de bem-estar aos espíritos sofredores. Fim da nota. Nem sol tinha para se ter tanta sede. Abaixaram-se, jogaram uma lata presa em uma corda dentro de um suposto poço. Eu mesmo não vi o poço, mas devia ter um, já que conseguiram pegar a água e encher os vasilhames. Não deixaram que eu bebesse da água deles. Diz que cada um pegasse a sua. Como não vi o poço, não pude pegar, mas tinha uma poça de lama e um pouco de água em cima. Me agachei, fiz uma concha com as minhas mãos e bebi o que pude. Senti um alívio, a sede estava me torturando. Tinha fome e não tinha comida. Horas depois, pararam a biga, jogaram-me no chão e disseram: agora o encontre. Eles falavam do Carlos.
Estava parada em um lugar em que nada tinha, só pessoas perambulando. Perto do presídio da criatura, não havia pessoas por perto. Por ser muito temido, ninguém se arriscava a ir lá, só se fosse recrutado. Quis voltar atrás, mas não tinha jeito. Pensei no Carlos, culpava-o por estar ali. Sem perceber, o meu pensamento me levou até ele. Quando pensamos em alguém aqui, ligamos-nos quase que imediatamente à pessoa. Mas moradores do umbral só conseguem se ligar com essa facilidade com os encarnados que se afastaram de Deus, deixando assim caminho livre para os das trevas. Não pude acreditar. Carlos estava vivo, solto e rico. Uni-me a outros que o odiavam também e não eram poucos. Muitos o estavam vampirizando e atormentando. Comecei a planejar algo para destruí-lo. Sabia que adorava mulheres e gastava por conta com elas. Procurei algumas mulheres que pudessem me ser úteis. Não foi difícil. Há muitas mulheres que, em troca de proteção ou até mesmo luxo e beleza, aceitam participar de vinganças contra encarnados. São mulheres com aparência vulgar, muito maquiadas e cobertas de joias. Algumas são muito bonitas, mas para permanecer assim, precisam vampirizar encarnados e desencarnados. Os espíritos trevosos ou alguns sofredores retiram fluidos dos corpos perispirituais de entidades invigilantes para se alimentar e também para recuperar o perispírito destruído pelos vícios ou os sentimentos inferiores. Há também outras que são usadas como escravas para tal feito. Essas mulheres, geralmente, foram pessoas ruins e muito egoístas, dispostas a qualquer coisa para conseguir o que queriam quando encarnadas. Logo, uma me procurou e disse que gostaria de me ajudar. Eu ficava o tempo todo com ela, observando os passos de Carlos. Encontramos uma jovem que era apaixonada por ele, mas a família dela não consentia no namoro. Apesar de serem pessoas honestas, o trabalho material estava acima de tudo. Nota: quando colocamos as coisas materiais acima de Deus, nos afastamos dele e somos presas fáceis para espíritos vingativos. Fim da nota. Nunca se interessaram por assuntos religiosos, pensavam muito no trabalho e pronto, foi minha chance. Eu e minha comparsa nos mudamos para a casa da jovem. Ficávamos o tempo todo dizendo a ela para ir atrás dele. A jovem nos atendia rápido demais. Começou a sair escondido da família para se encontrar com Carlos. Ele era bem mais velho que ela e casado. O romance dos dois estava dando certo para os meus planos. Agora só precisava me aproximar do pai da jovem. A minha amiga se encarregaria da esposa de Carlos, de nome Dalva. Uma mulher autoritária e egoísta só pensava no dinheiro e na posição. Odiaria perder Carlos, seria sua miséria. A minha comparsa veio trazer-me uma ótima notícia. Tinha como destruir mais rápido Carlos. Isso me interessou, pensei. Gostaria de acabar logo com essa vingança e ficar livre da criatura. Nunca imaginei poder ser escravo de alguém. Perguntei para ela como poderia fazer. Fui informado de que a esposa de Carlos tinha mediunidade. Nota: pessoas que possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre os mundos físico e espiritual. Fim da nota. Procurei saber o que era mediunidade e, quando soube, fiquei feliz. Seria mais fácil para o nosso plano. Nesse momento, senti a presença do mesmo homem que tinha ido me buscar no presídio quando desencarnei. Senti um conforto com aquela presença. Ele novamente me perguntou se eu não gostaria de ir com ele para um lugar melhor e desistir daquela terrível vingança. Quis dizer que sim, mas tinha medo da criatura e ainda sentia raiva de Carlos. Ele pediu para eu perdoar e me alertou que fui vítima de mim mesmo, querendo ficar rico, que caí na minha própria armadilha. Pedi que fosse embora, pois tinha um trabalho a terminar, depois iria com ele. O homem olhou compadecidamente para mim e disse:
Pobre filho, você não sabe que o mal sempre traz o mal e que só o amor vence. Você precisa aprender a perdoar. Já tinha ouvido falar das pessoas da luz, diziam que eles iludiam sofredores como eu para depois escravizar pior que a criatura. Não pude acreditar que fosse verdade. Aquele homem era realmente generoso. Apenas a sua presença trazia alívio. Como poderia ser pior que a criatura? Mais uma vez, não aceitei ir com ele. Algumas pessoas do umbral haviam me dito que existiam lugares e pessoas piores que a criatura. Não imaginava como isso era possível, mas de fato é verdade. Aquele lugar ainda ficava em uma zona menos tenebrosa. São vários os lugares do umbral, muitos piores que esse. A minha amiga começou a agir e não foi difícil. A vaidade e o egoísmo de Dalva era uma cancela para nossa entrada na vida dela. Na festa de aniversário de casamento dos pais da jovem, Dalva apareceu tomada de cólera, gritando palavras obscenas para a jovem, que ficou pálida e muda. Os pais não entendiam o que estava acontecendo. Eu comecei a sentir pena de verdade da jovem. Pedi para minha amiga parar de agir, a pobre Dalva parecia uma marionete. Senti tristeza e remorso. Ouvi a voz de minha Laura orando por mim, caí em prantos, enquanto a minha amiga se divertia com aquele circo de horror e sofrimento. O pai da moça ficou sabendo do romance da filha com um homem casado. A mãe passou mal, a vergonha era grande para aquela família. Dalva parecia hipnotizada, não conseguia reagir. Acho mesmo que nem tentava. Quando me dei conta, a sala estava cheia de inimigos daquela família. A criatura enfiou reforços e 2 homens para me prenderem. Achou-me fraco e covarde. Implorei para me deixar em paz, deram gargalhadas e cuspiram-me na face. Não sei o que aconteceu depois. Fui preso e acorrentado naquele presídio horroroso e fedido. Comecei a fazer preces sem parar. Ninguém vinha me ajudar. Estava arrependida de não ter aceitado a ajuda daquele generoso homem, que nem mesmo me conhecia e ofereceu-me ajuda. Pensava na dor daquela família que eu havia desgraçado. Comecei a aceitar que o amigo da luz me falou, fui vítima do meu egoísmo, do meu orgulho e da minha ganância. Passei por cima da minha família, vendi nossa casa, que era um verdadeiro lar, para ter uma vida de posses e acabei com a vida de todos. Senti necessidade de pedir perdão a Carlos, mas como iria fazer isso se ele ainda estava na Terra encarnado e eu, ali, preso e desencarnado? Lembrei que, se eu podia sentir e ouvir as preces de Laura, quem sabe Carlos poderia sentir o meu pedido de perdão ou até mesmo sentir o meu arrependimento. Orei com todas as forças da minha alma e implorei perdão a ele. Percebi, Carlos era tão vítima quanto eu mesmo fui. Aquele homem queria as mesmas coisas que eu, dinheiro e poder. Tinha certeza dele estar tão infeliz quanto eu estava sendo. Imaginei o sofrimento dele quando chegasse a hora da sua desencarnação. Chorava como um menino e não parava de orar, implorando perdão. Vi alguém se aproximar de mim, era um dos homens que estava dirigindo a biga. Ele me perguntou se realmente gostaria de ser socorrido pela luz. Respondi que sim. Pegou-me pelo braço e me retirou do presídio. Tínhamos medo de sermos vistos. Nós dois certamente seríamos torturados e acorrentados. Tentava entender por que aquele homem estava me ajudando. Pediu que olhasse um mapa, escrito à mão e muito sujo, que parecia ensinar um caminho para a Casa da Luz. Era assim que alguns chamavam os postos de socorros dentro do umbral. Perguntei quem era ele e por que trabalhava para a criatura horrível. Falou que trabalhando para a criatura teria permissão para entrar e sair do presídio e ajudar sofredores como eu sem que ninguém desconfiasse. Preciso ficar aqui, disse-me ele. Pediu-me para ler o mapa rápido e esconder. Jamais poderia ser pego com aquele mapa na mão. Poderia prejudicá-lo,
Talvez me torturassem para falar quem fez. Li e rasguei. Há no umbral pessoas que se arriscam para ajudar os cativos que vivem ali. Só não são socorridos por opção. Infelizmente, acreditam ser grandes devedores. Os socorristas só resgatam quem realmente quer. Andei muito para encontrar o lugar. Acredito ter andado pelo menos uns 3 dias, não tinha noção de tempo. Para mim, o tempo demorava demais para passar. Avistei uma muralha, acima dela uma claridade que dava gosto de ver. Renovaram-se-me as esperanças. Aproximei-me. Havia um portão lindo, grande e muito limpo. Parecia dia naquele local. Era interessante que, a apenas 1 metro de distância da muralha, era escuro como o entardecer do inverno. Estavam ali, parados, 2 homens que tomavam conta do lugar e protegiam o portão. Nota: dependendo da região onde se localiza o posto de socorro, há necessidade de pessoas para afugentar alguns espíritos que tentam investidas contra este local. Fim da nota. Olharam compadecidos para mim, pedi abrigo, não aguentava mais sofrer. Chorei aos pés deles, implorando piedade. Pegaram-me pelos braços cuidadosamente, levantaram-me e pediram para que eu tivesse calma. Logo tudo iria ficar bem. Um deles abriu o portão e entrou. Minutos depois veio com eles uma senhora. Não aguentei e desmaiei. Quando acordei, estava em um hospital. O homem da luz estava ao meu lado. Fiquei tão feliz que chorei. Fiquei muito tempo dormindo. Quando acordava, eles pediam para eu descansar. Depois de algumas semanas, recebi visitas, eram amigos e parentes. Estava realmente feliz, mas não conseguia falar nada e adormecia. Fiquei assim muito tempo. Quando me senti melhor, pude sair do hospital. Fui para uma colônia chamada Esperança. Moro lá até hoje. Amo e respeito aquele lugar como nunca respeitei nada em minha vida. Laura vive em outra colônia mais evoluída, sempre vem me visitar e me ensina muito. Os meus filhos ainda vivem na Terra e já são bisavós. Sei que em breve nos veremos. Quando me recuperei, tomei conhecimento de que minha vida poderia ter sido diferente. Quando encarnado, tive um pai muito bom e religioso. Tentou me ensinar orações, mas eu não gostava de aprender. Ele desencarnou ainda quando eu tinha 10 anos. Eu não me lembrava mais do rosto dele. A minha mãe desencarnou no parto. Depois da morte do meu pai, fui criado pela minha irmã, que tinha 18 anos. Casou-se com um homem bom e viveram bem. Fiquei morando com eles até me casar com Laura. O homem da luz era o meu pai. Pude me lembrar da minha penúltima encarnação, até mesmo para ver por que não foi injusto que sofri. Fui rico e poderoso, tive um amigo fiel e não acreditei nele, mandei prendê-lo, achei que estava me roubando. Mesmo depois que descobri que era inocente, não voltei atrás. A família dele veio falar comigo, prometi resolver, mas nada fiz para soltá-lo. O pobre amigo ficou doente e mandou me chamar. Fui até ele. O olhar dele me causou vergonha. Disse que não tinha raiva de mim, sentia apenas pena. Esbofeteei-o, vi que estava agonizando. Ele pediu que Deus me perdoasse. Vi os seus olhos cheios de lágrimas. Nunca esqueci aquele olhar. Ele reencarnou, mas em breve voltará para a pátria espiritual. Laura foi minha esposa também na penúltima reencarnação. Voltou comigo só para me ajudar. Tinha medo que eu fracassasse novamente. Sempre a amei muito. Esse amor, se não fosse o meu egoísmo, teria me salvado. Deveríamos ter ficado no interior como ela sempre quis e ter uma vida simples e honesta. Ela não precisava ter vindo comigo. Tinha condições de seguir em frente, mas pediu para me ajudar. Fracassei novamente. Sei que não poderei voltar com ela de novo. Não tenho mérito algum para isso. Envergonho-me e acredito que foi pouco que sofri. Deus é tão misericordioso que aliviou meu sofrimento. Hoje, sei que por ser trabalhador, amar a minha família e ter respeitado a minha irmã como mãe me ajudou muito.
Perguntei por que eu não conseguia ver o umbral como os outros que estavam lá. Aprendi que cada um vê de acordo com sua evolução e de forma diferente. O umbral é sempre muito feio, mesmo para os evoluídos moralmente. É tão iluminado quanto a idade medieval. As casas são mais ou menos parecidas com as dos subúrbios mais violentos e miseráveis aí da Terra, só que muito pior. Existem praças completamente abandonadas, muitas poças de lama e, em alguns lugares, filetes de água escorrendo pelas ruas. Vi alguns teatros e até entrei uma vez em um deles. Chamava-se Casa do Horror. Quem construiu esse teatro já havia sido escritor e ator de peças teatrais macabras aí na Terra. Quanto menos evoluído moralmente, mais ilusão tem. Hoje sei porque fiquei naquela parte do umbral. Os que iam para lá eram todos como eu, iludidos pela riqueza. Sintonizávamos como a criatura, ele era o poderoso de lá. Quando encarnado, foi um homem muito rico e poderoso. Aqueles que não se afinavam com ele eram torturados e mortos. Impiedoso e ambicioso, apossava-se da fortuna e das mulheres dos seus credores. Só me foi possível ver a prisão no umbral pelo pavor que tive de ficar preso novamente. Criei aquela imagem horrível por ter o desejo cada vez maior de vingança. O poço eu não conseguia ver, porque ele não fazia parte das minhas lembranças, mas certamente fazia daqueles que podiam ver. Eles só fizeram trazer de volta a lembrança de algum poço já visto por eles em uma estrada quando encarnado, e o desejo de beber água fez plasmar este poço. Como nunca vi uma parede de ferro, não poderia ver nem imaginar a cela descrita pela pobre mulher no presídio. A própria mente atormentada a aprisionava em paredes de ferro. Os gritos ainda estavam em meus ouvidos, fizeram parte dos meus dias no cárcere na terra. Paredes frias e com rachaduras também. Eu criei o meu inferno. Não estou dizendo que o lugar umbral não exista, mas a nossa consciência culpada e o ódio fazem a decoração do lugar. Lá no umbral, cada um vive o seu pesadelo. Há de fato organizações criminosas para escravizar e torturar pessoas. Mas somos nós os nossos maiores torturadores. Sinto muito por ter fracassado, não só nessa, como também na minha penúltima encarnação. Espero, quando voltar para a Terra em nova prova, e principalmente em expiação, possa resistir ao mal. Gostaria muito de nascer em uma família espírita, ou no mínimo, que participe de uma religião que ensine sobre Deus e verdade, a verdadeira essência do cristianismo, que é a caridade. Sei que tive um pai maravilhoso e religioso, e por isso ele não teve culpa do meu fracasso. A escolha foi minha e respondi por esse erro sozinho. Gostaria muito que minha história pudesse ajudar alguns encarnados a refletir melhor com relação às escolhas que fazem na vida. Uma vida simples, muitas vezes, é mais feliz que uma vida de poderes. Aproveitem para refletir sobre isso. Era feliz e não sabia. Hoje, aprendi a valorizar a simplicidade. Espero que você também aprenda. Juliano.